Como manifestar a vida que eu quero? Pessoal, eu estou muito animado para gravar esse vídeo para provocar algumas reflexões, porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe o que a gente quer, mas na verdade não é exatamente o que o nosso eu superior, a nossa essência realmente está buscando. Muitas vezes o ego está comandando a nossa vida e você não percebe. Então vamos falar sobre esse assunto para a gente poder refletir juntos sobre algumas ideias. Primeiro ponto, o único lugar que a gente consegue manifestar o que a gente quer é aqui no momento presente. Então, esse ponto, que é o momento presente, é onde as coisas se manifestam. Só que tem um detalhe, a gente tem uma linha que une ao passado. E a todo momento nós pensamos no passado, nós lembramos, infelizmente, muitas vezes de momentos ruins e a gente fica remoendo aquele passado. E a partir dessa visão que a gente cria o nosso presente e também cria o futuro. Então, um exemplo, muitas pessoas têm medo de falar em público, têm medo de câmeras, então elas não manifestam uma gravação de uma forma natural. Então, a partir do medo, quando elas vão gravar, muitas vezes você percebe que ela não tem naturalidade. Como que eu faço para criar e manifestar o que eu quero? Primeiro, é muito importante lembrar que muitas pessoas falam não quero ter raiva, não quero mais ser ansioso, não quero. Então, não suba aí, as pessoas falam para os filhos. E aí, o que acontece? Não pense no elefante cor-de-rosa. Já entendeu o recado? O nosso cérebro não guarda a palavra não, porém, a maioria das pessoas tem o hábito de falar não quero isso, não quero aquilo, não quero ter raiva. Aí você pode mudar e falar, eu gostaria de falar em público, eu queria ter mais saúde, eu queria ter mais dinheiro. Mas quando você também faz dessa maneira, o seu cérebro pensa o seguinte, aqui no presente você tem infinitas possibilidades de futuro. Você tem infinitas possibilidades de criar um futuro desejável. A questão é, você pode ter um futuro desejável ou um futuro reativo. Futuro reativo é aquele que eu fico baseado no medo, eu fico pensando no que é mais seguro. Futuro desejável é quando você se imagina falando de forma natural, como eu estou falando aqui, ou num palco, você cria essa visão de futuro. Então você cria esse ponto aqui na frente, você cria uma imagem. E Einstein já dizia que o cérebro não diferencia o que é imaginação da realidade. Então, uma coisa que você lembra no passado e te traz alegria ou tristeza, e te coloca o seu corpo em um momento que, uma reação, muitas vezes você lembra um momento ruim, você se sente mal e o corpo manifesta. Ou você se sente bem, você lembra um momento que você foi forte, que você foi corajoso, que você foi seguro. Aí isso te traz uma segurança para você, por exemplo, falar em público, fazer uma palestra. Então, o que impede você de criar essa imagem? Nada. O que impede é uma coisa chamada tempo. Então, a gente vive a realidade 3D, que é essa realidade material, largura, profundidade e altura, a realidade 3D. E a quarta dimensão, que é o tempo, a gente criou essa linearidade da passagem do tempo. Porém, aqui em cima, existe uma quinta dimensão. Então, tem sido muito falado de física quântica, quinta dimensão, outras dimensões. E tem um filósofo antigo, Platão, que ele já falava do plano das ideias de Platão. Então, eu acredito muito que na antiguidade, os povos antigos, eles tiveram inspiração, tiveram influência de povos extraterrestres. Com certeza, não é possível que aquela tecnologia, aquela sabedoria tivesse vindo apenas da evolução natural da Terra. Então, segundo o plano das ideias de Platão, você teria
uma dimensão maior que hoje se fala de quinta dimensão. Então, olha que interessante. Qual é o princípio? O princípio se eu acredito que eu sou matéria, eu crio uma realidade. Eu vivo uma realidade. Se eu acredito que nós somos energia, eu crio outro sistema de crenças. E o átomo, quando eu era jovem, eu aprendi que era como se fosse o sistema solar e que o próton era sólido, o elétron era sólido. Mas isso não é verdade. O átomo, cada vez mais tem se provado que ele é muito mais energia e uma pequena parte partícula. Então, a gente criou essa crença no mundo material, na física newtoniana, no ver para crer. Agora, se eu mudo aqui dentro a crença de que pensamento gera a realidade, aí eu parto para uma outra questão, que é aqui no meu pensamento eu consigo criar essa imagem e conectar nessa quinta dimensão. Certo, Márcio, mas eu ainda sou cético, eu não acredito muito nisso. Então vamos partir para uma visão mais prática, porque eu sou engenheiro. E engenheiro gosta de tudo explicado. Intenção é criado na nossa mente. Nós criamos uma intenção. Eu, por exemplo, eu criei a intenção de criar o Origami Club, de criar esse projeto. Então, em algum lugar eu sonhei, eu tive alguma intuição, e essa imagem do origami, se tornar um projeto, está conectado aqui. Essa imagem não veio do passado. O que veio do passado é a imagem da minha mãe me ensinando a fazer origami. Então, existe um legado da minha mãe e eu criei uma imagem de que seria possível criar uma outra realidade. Então, o pensamento é a intenção. Ah, Márcio, mas eu já tentei criar visão de futuro, eu já fiz esse exercício várias vezes e para mim não deu certo. Aí a gente tem uma frase do Henry Ford que eu gosto bastante. Se você acredita que pode e você acredita que não pode, você já está certo do mesmo jeito. Então é o seguinte, você tem, peraí que vai cair aqui. Pronto. Além da intenção do pensamento, você precisa ter o sentimento que vem do coração. Então, o pensamento é a carga elétrica e o sentimento é o magnetismo. Então, o sentimento vem do coração, cria essa coerência entre pensamento e sentimento, e a partir disso você consegue criar essa visão de futuro. E, na verdade, as pessoas que sonham, que acreditam que tem uma visão de futuro tão firme que os outros não conseguem ver o que elas estão vendo, são as pessoas que criam e mudam a realidade. Então, a gente tem exemplos. Martin Luther King, eu tenho um sonho, a partir disso ele criou um movimento. Steve Jobs, Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, amor, caridade, perdão e compaixão. Então, o importante é que pessoas que têm uma visão muito forte do que é preciso mudar. Mahatma Gandhi, olha só que bacana, eu gosto muito dessa bolsa. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Mahatma Gandhi acreditava que a partir da não violência, de não se confrontar, você conseguia criar a revolução. Então a pergunta que a gente faz é, como que eu faço isso manifestar? Eu primeiro preciso mudar a crença. Porque eu, quando era mais jovem, eu confesso que eu acreditava que o cérebro era esse HD, que a gente pensava que eu não acreditava muito em transmissão de pensamento. Só que hoje eu acredito. Por quê? Porque o cérebro não é um HD. O cérebro é uma antena. Olha que diferença de crença. Não é um HD onde eu armazeno tudo. O cérebro é uma conexão que, se eu acreditar, eu me conecto a esse nova quinta dimensão. Mas se eu estiver na frequência vibracional baixa, do medo, da vergonha, da escassez, eu não consigo expandir esse campo. Então eu não consigo me conectar. E falando de campo, eu quero falar do torus. O que é o torus? O torus é um campo eletromagnético de energia
que todos temos. O campo eletromagnético da Terra é um torus. O coração, a partir do momento que os chakras estamos com as energias alinhadas, esse campo flui, expande e volta, como o campo eletromagnético da Terra. E se a gente está alinhado, coerente, o que é coerência? É quando a gente alinha o nosso pensamento, nosso sentimento e o que a gente faz. Pensar, sentir e agir. Como o Mário Sérgio Cortella fala, acho que é o dilema da ética, que é o posso, eu devo e eu quero. Quando eu posso, eu devo e eu quero fazer, eu estou coerente. E esse campo torus, é até um dos meus melhores origamis, é o torus de origami, porque ele representa esse fluxo. Você tem um ponto de encontro que é o coração, e daqui você expande e a energia volta e circula. Então, por isso que eu acredito muito que estar com pessoas ou ajudar a elevar a frequência vibracional das pessoas que estão próximas é uma maneira da gente conectar os nossos campos e com isso expandir. Então, qual é o grande desafio da manifestação? A gente precisa ajudar as pessoas a compreenderem que a gente precisa elevar a nossa frequência. Então, emoção, não existe emoção negativa. Ah, tô com raiva, tô triste, pô, tô magoado, a pessoa me magoou. Gente, toda vez que acontece isso, é o seu ego se manifestando. E quando a gente aprende a olhar pela terceira pessoa, essa é uma técnica muito interessante que eu aprendi na PNL, na neurolinguística, é olha como se fosse uma terceira pessoa observando. Aí você vai dizer, Márcio, você está ficando com raiva. Você está ficando frustrado com tal pessoa. Você está criando uma expectativa e por isso está ficando com raiva daquela pessoa. Aí você ressignifica. Porque a raiva é só um sentimento, uma emoção que é um termômetro. E quando a gente aprende a lidar com isso, a gente também aprende a não levar para o lado pessoal. Ou seja, como criança, a criança briga, discute, mas na hora seguinte já está brincando. A gente precisa voltar a lidar com isso. Então, gente, como manifestar a vida que eu quero? Primeiro eu preciso definir essa visão clara de futuro, do que eu quero. E para fazer isso, o que eu preciso fazer aqui no momento presente? O que eu preciso fazer aqui no momento presente? Eu preciso estar presente. Por isso que eu gosto de falar um trocadilho, que o melhor presente para você dar é um presente que você faz, mas mais do que isso, é você estar presente com as pessoas. Então, para manifestar, precisa criar coisas, criar momentos que você esteja presente. Meditação é um grande momento presente. Ah, mas eu não sei meditar daquele jeito, de ficar sentado. Eu também não sei. Aliás, eu estou melhorando bastante, porque usando música eu consigo me concentrar melhor. Mas outro movimento é você fazer coisas com as mãos. Origami, por exemplo. Então, pessoal, gratidão. Eu estava inspirado para voltar a usar o Flipchart e para a gente poder falar sobre manifestar a vida que eu quero. E uma coisa muito importante que eu tenho aprendido na minha jornada espiritual, eu tenho feito uma jornada espiritual consagrando ayahuasca. Na Oca da tribo Xamã, fica aqui pertinho de São Paulo, umas 2 horas em Nazaré Paulista. E o que eu tenho aprendido? Tenho aprendido que para a gente crescer espiritualmente, a gente precisa aprender a lidar com a luz e com a sombra. Muitas vezes a gente não agradece as pessoas, não reconhece nem a luz que a gente tem dentro da gente, porque a gente vive nesse mundo da escassez e do medo. A gente precisa aprender a agradecer. E quando a gente está num ritual, no ritual da ayahuasca, é o que a gente chama de força. É um momento que a gente expande a consciência. E ao contrário do que algumas pessoas pensam que é inconsciente, não é. É um processo 100% consciente. E é tão consciente que eu fico muito grato de estar lá, de lembrar da luz dos meus pais, dos meus irmãos, dos amigos, dos filhos e de mim mesmo. Mas também tem os momentos de sombra, porque sombra é aquilo que a gente tenta varrer embaixo do tapete, não quer que as pessoas descubram. Só que a pessoa que é você mesmo, se a gente não sabe das nossas sombras, a gente não consegue lidar com elas. Então lá a gente consegue lidar com essas sombras, trazer para o consciente, e quando a gente tem a consciência é onde a gente consegue mudar. Então todo esse trabalho de trazer consciência das sombras que a gente carrega é onde a gente consegue mudar no presente e criar novas visões de futuro. Pessoal, gratidão.
convido vocês para fazer origami. Aqui é o nosso espaço do Origami Clube. Eu quero recomendar um livro que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do John Dispenza. Comprei 3 livros dele, de uma só vez, Você é o Placebo e Como Ser Extraordinário. Então, gente, o resumo desse livro é exatamente isso que eu falei aqui. Quando você acredita que o pensamento pode mudar a realidade e que você pode criar essa imagem e exercitar essa imagem de futuro, é quando a gente se liberta dos hábitos familiares. E esse é um ponto muito importante. O cérebro busca coisas familiares. Então a gente vê casos de mulheres que se relacionam com pessoas que são violentas, batem, e elas tinham um histórico do pai ser violento. Então aquilo é familiar. Então, para eu me libertar desse hábito, eu crio algo que seja familiar. Ou seja, a gente precisa se familiarizar com o futuro desejável que a gente quer. E para isso a gente precisa criar esse exercício de pensamento com intenção, emoção, e fazer isso de um exercício, até o ponto que isso daqui já não é mais um futuro. Isso aqui já é um futuro que eu lembro. Então, eu gosto muito de dizer, para manifestar o que a gente quer, para criar o futuro que a gente deseja, basta lembrar dele. E para fazer isso, a gente precisa falar, eu sou corajoso, eu sou confiante, eu sou. A gente precisa se tornar a pessoa que a gente quer ser para atingir esse futuro. Então, o ponto de partida é você criar eu sou e aquilo tudo que você precisa ser. Gente, gratidão. Vou mostrar aqui o espaço do Origami Clube e mostrar inclusive esse banner que eu sou. Esse banner aqui é um banner maravilhoso que a gente usa em eventos, todo mundo vem aqui e deixa um recadinho. Então, eu sou é o grande recado de hoje. Espero que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas e que vocês sejam vocês mesmos. Eu gosto muito de uma frase que é, eu não vou lembrar o autor agora, deu um branco. Acho que é do Ralph, depois eu coloco na descrição. Mas é ser você mesmo em um mundo que está constantemente tentando fazer de você outra coisa é a sua maior conquista. Eu costumo dizer que quando a gente faz origami, você se conecta à sua criança interior. E as crianças, elas correm, elas caem, elas fazem, elas não têm medo de testar e errar. Elas são mais autênticas e elas têm mais coragem de ser elas mesmas. Então, se você quer manifestar algo importante, deixar sua marca no mundo, o melhor jeito de você ser diferente, de você se diferenciar das outras pessoas é ser você mesmo. Gratidão, compartilhe, siga o meu canal aqui no YouTube, no Instagram e em outros lugares também. Gratidão e bora fazer origami.